E quando o relógio fica confuso, o sono fica uma desgraça. Por isso o macaco precisa de consistência. Ir para a cama mais ou menos à mesma hora, acordar mais ou menos à mesma hora, apanhar alguma luz do dia de manhã. Isso diz ao corpo do macaco quando o dia começa e ajuda-o a preparar-se para dormir mais tarde nessa noite. As rotinas simples não são aborrecidas, elas são poderosas. É por isso que o macaco registra a sua hora de deitar, a hora de acordar e luz solar matinal na aplicação do macaco. Cada vez que ele completa o hábito, ele ganha bananas e constrói o seu mundo de macaco. Isso faz com que a consistência pareça gratificante em vez de irritante. Se o macaco quiser ajuda para colocar o seu sono nos eixos, ele pode ver a ligação na descrição. Segundo, o macaco mantém-se fresco. Um quarto demasiado quente pode tornar mais difícil adormecer. O corpo gosta de arrefecer um pouco à noite. Essa descida de temperatura ajuda a sinalizar que é hora de dormir. Então o macaco dá uma pequena ajuda ao seu corpo. Ele mantém o quarto mais fresco. Ele usa cobertores mais leves. Ele põe um pé de fora dos lençóis como um dorminhoco profissional. Ele pode até tomar um banho quente antes de ir para a cama, porque depois disso o corpo arrefece e começa a sentir que está pronto para descansar. Mudança minúscula, grande diferença. Terceiro, o macaco substitui o deslizar do ecrã. Esta é muito importante. Neste momento, o macaco usa o telemóvel como uma muleta para dormir. O problema é que isso funciona mal. Isso mantém o seu cérebro estimulado, mantém o macaco acordado durante mais tempo e torna o sono menos reparador mesmo quando ele finalmente consegue adormecer. Mas o macaco não deve tentar desistir de tudo de uma vez se isso normalmente dá para o torto. O macaco substitui o hábito por etapas. Primeiro, passar de vídeos curtos para vídeos mais longos, menos caos. Menos estimulação rápida e constante. Depois passar dos vídeos para algo mais calmo, como um filme, um podcast ou um audiolivro. O objetivo é dar ao cérebro do macaco algo mais suave, algo que não fique a prender a sua atenção a cada 10 segundos. O macaco também pode facilitar isto definindo limites de tempo de ecrã antes de ir para a cama. Ele bloqueia as aplicações que o continuam a atrair. Ele reduz a probabilidade de apenas 1 minuto se transformar em 2 horas. Um macaco inteligente não confia apenas na força de vontade. Um macaco inteligente remove a tentação antes que ela comece. Quarto, o macaco diminui a luz. À medida que a noite chega, o cérebro do macaco responde à escuridão. Uma luz mais fraca ajuda o corpo a começar a preparar-se para dormir. Ecrãs brilhantes e luzes de teto fortes podem tornar isso mais difícil. Então, cerca de 1 hora antes de ir para a cama, o macaco faz com que o apartamento pareça mais calmo. As luzes ficam mais fracas, o portátil é guardado, o telemóvel é menos usado. Em vez de alimentar o seu cérebro com mais ruído, o macaco abranda o ritmo da noite. Talvez ele faça um chá, talvez ele arrume o quarto, talvez ele escreva num diário durante alguns minutos. Talvez ele tome um banho e depois se deite com um audiolivro a tocar suavemente em fundo. O macaco está a ensinar ao seu cérebro que a hora de dormir está a chegar. E os cérebros aprendem com a repetição. Quinto, o macaco reduz a cafeína ao fim do dia. O macaco adora café. O macaco respeita o café. Mas o café fica no corpo durante mais tempo do que o macaco gosta de admitir. Se o macaco continuar a beber cafeína demasiado tarde, a hora de dormir torna-se muito mais difícil. Por isso o macaco impõe a si mesmo um limite de horário. Nada de cafeína depois do início da tarde. Essa única regra poupa muito sofrimento mais tarde. Porque o macaco não precisa de mais energia às 6 da tarde se o preço a pagar for ficar a olhar para o teto à meia-noite. Então agora o macaco sabe o plano. Manter a mesma hora de ir para a cama, manter a mesma hora de acordar. Apanhar luz solar matinal, manter o quarto fresco. Substituir o deslizar infinito no ecrã por opções mais calmas, diminuir as luzes à noite e parar com a cafeína cedo o suficiente para que o corpo consiga realmente relaxar. O macaco não precisa de uma transformação perfeita do sono da noite para o dia. O macaco só precisa de praticar. Algumas noites melhores tornam-se numa semana melhor. Uma semana melhor torna-se num mês melhor. E numa certa manhã, o macaco acorda, espreguiça-se, olha pela janela e pensa: uau! Este macaco sente-se realmente incrível. Continua forte, macaco. O macaco vai para a cama. Mas no momento em que o macaco põe a cabeça na almofada,
o seu cérebro decide que esta é a altura perfeita para repetir cada momento embaraçoso dos últimos 10 anos. Cada coisa estranha que ele disse, cada erro, cada oportunidade perdida. Então, em vez de dormir, o macaco pega no telemóvel e vê uma montanha de vídeos curtos a poucos centímetros de distância durante as 2 horas seguintes. Claramente, esta não é uma rotina de sono de elite, mas o macaco sente que está preso. Se ele deslizar o ecrã, ele acaba por adormecer de cansaço. Se ele não deslizar o ecrã, ele fica ali deitado com pensamentos ansiosos a saltar dentro da sua cabeça. Por isso o macaco começa a pensar que está avariado. Boas notícias. O macaco não está avariado. O macaco é apenas mal a dormir. E isso tem arranjo. Dormir é uma habilidade. O macaco está simplesmente no nível 1 neste momento. Por isso hoje o macaco aprende 5 coisas que o ajudam a adormecer mais rápido, a dormir durante mais tempo e a acordar a sentir-se como uma verdadeira criatura viva em vez de uma batata assombrada. Primeiro, o macaco cria uma rotina. O corpo do macaco tem um relógio interno. É o chamado ritmo circadiano. Esse relógio responde à luz, à escuridão e aos horários. Quando o macaco vai para a cama a horas aleatórias e acorda a horas aleatórias, o relógio fica confuso.